Deixa Deus te usar, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria de estar com vocês por esta oportunidade. Mas quero vos convidar, por gentileza, desde já, abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Eu vou quebrar um pouco as regras da hermenêutica e vou ler os versículos de 1 ao 6. De 1 ao 5 para ganharmos tempo. Enquanto os irmãos estão localizando a referência bíblica, eu externo a Deus o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui em Sarandi. Foi grande a batalha e a luta para chegar até este altar na noite desse dia. Mas aprove Deus a sua vontade soberana para estarmos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Telmo, pelos nossos outros irmãos, pastor Moisés, pastor Francisco, nosso querido amado. Deus abençoe a todos os obreiros. Mas eu tenho uma palavra a entregar nesse púlpito. E uma das coisas que o Senhor nos confiara é coragem para entregar a mensagem do Senhor. Eu quero também aqui deixar registrado a minha esposa, a irmã Pamela, juntamente com as nossas 4 filhas, a Ana Kemily, a Ana Camille, a Ana Karine e a Ana Kaelen, estão orando pela gente, né? Eu trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Genaro Fernandes, juntamente ao nome do pastor Timóteo Ramos de Oliveira, a qual esse congresso já faz a sua essência missionária. Capítulo 3, versículo de 1 ao 5 do livro do Gênesis diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nele não tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Rapidamente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 21 e 22, diz assim: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem crê, diga glória a Deus. Tome o seu assento, por favor. Todos conhecem a trajetória quanto à criação. Os episódios do capítulo 1, a criação dos céus e da terra, a conclusão deles no capítulo de número 2. Deus estabeleceu o homem no Éden. Deus colocou o homem no Éden. Haja visto que Deus plantou um jardim no Éden, e ali colocou o homem para lavrar e guardar. Mas a Bíblia descreve que a serpente, ela tem uma aproximação à mulher, e ela consegue, em uma conversa, persuadir e suplantar e implantar na ideia de que se desobedecesse à ordem divina,
e comesse do fruto que estava no meio do jardim, de forma indireta, o texto descreve implicitamente, pois é mencionado que não morrereis, se não morrereis, há de viver. Então a mulher, persuadida pela serpente, come do fruto e ela consegue trazer a vida, a morte a todos os homens. Pois Paulo escreve aos Coríntios que em Adão todos morreriam. Então a serpente consegue, na sua persuasão, trazer à vida o que na verdade estava morto. Eu quero pregar em rápidas palavras sobre o avivamento da serpente. Por incrível que pareça, esse efeito continua nos nossos dias. Nós somos pentecostais e não há sombra de dúvida quanto ao nosso credo, a nossa fé e a nossa visão quanto à essência do poder divino que continua atuante nos nossos dias. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas como pode vivermos em uma essência de avivamento, de um derramar, no cumprir do capítulo 2, versículo 28 de Joel, estarmos consubstanciados em Atos capítulo 2, a notoriedade deste poder nos nossos dias, a qual falamos do derramar, do batismo, da profecia, da revelação, da visão, da essência do pentecostalismo que permeia a nação do nosso país, a qual nós dizemos: estamos em avivamento, estamos em avivamento. Mas como pode esse avivamento não estar gerando vida, mas pelo contrário, está gerando morte? Como pode alguém entrar num culto e receber avivamento e ir para casa e se suicidar? Como pode alguém ir para o culto e receber um avivamento e ir para casa e entrar em depressão? Como pode alguém entrar no culto e receber um avivamento e continuar na vida de adultério? Como pode alguém ir para uma igreja, receber um avivamento e continuar em fornicação, em mentira, em prostituição? Isso não é avivamento do alto, é avivamento da serpente. Mas na autoridade do Senhor eu venho pregar Cristo, que ainda vivifica o homem que estava morto em ofensa e o resgata. O avivamento da serpente ainda continua ecoando nos nossos dias. Como pode alguém receber o avivamento e continuar com duas mulheres? Como pode alguém receber o avivamento e continuar enganando e, conforme Paulo diz, sendo enganado? Como pode nós recebemos o avivamento e quando se fala em missões não há lágrimas? Eu fui missionário em Minas Gerais durante 6 anos. Eu sei o que é ficar mais de 20 dias comendo só arroz com 2 crianças, uma que tinha 5 e a outra que tinha 3. Como pode alguém falar de avivamento e quando se fala em missão não consegue tirar uma oferta para poder ofertar no reino? A gente às vezes queremos falar de avivamento, mas continuamos numa hipocrisia, a qual a gente vemos as pessoas padecendo, sofrendo e não temos coragem de estender as mãos. Isso não é avivamento do alto, é avivamento da serpente. Mas Cristo, que é aquele que nos vivifica, nessa noite nos dá uma proposta: convertei-vos e arrependei-vos, voltai-vos para Deus e Deus a chegará a vós.
avivamento da serpente. A ideia da serpente era fazer com que o homem quebrasse o que chamamos na dispensação de momento ou período de inocência. O homem quebra, a serpente consegue quebrar a inocência que vinha pela aliança da palavra, porque a única coisa que Deus queria era que o homem obedecesse a sua palavra. Como pode vivermos um avivamento que não transforma mais caráter? Como pode vivermos avivamento? E eu disse, eu sofri muito, pastores. A minha mãe quebrou todo o lado esquerdo. O meu carro poderia, segundo o mecânico, travou a roda traseira, eu vindo para cá do Rio de Janeiro. A minha esposa está se sentindo muito mal desde quando eu saí. Parece que o diabo não queria, mas eu, como tenho um compromisso com Deus, eu vim aqui com um propósito maior. Eu sou pregador, quero muito fazer agenda, mas se a agenda não sair, pelo menos o recado eu entrego. Estamos vivendo um avivamento paliativo, um avivamento que não muda, um avivamento que não transforma, um avivamento que não queremos ter pacto com santidade. Vai ficar de bico, vai fazer mimimi, vai viver uma geração Nutella, mas nós temos compromisso com a palavra. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Se ouve tantos escândalos, mas é mister que isso aconteça. Nunca houve tantos problemas envolvendo rebeldia, dissensões, divisões. Nunca houve todo problema quanto à nossa identidade. É muito difícil. Nunca se ouve tantos escândalos, fora aqueles que são colocados para debaixo do tapete. Que avivamento é esse? Mas pela simplicidade da palavra, eu venho propor a vocês, para a gente mandar um recado para a serpente nessa noite. Jesus não nos abandonou, Ele é aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele ainda tem compromisso com os seus. Mais uma vez verá a diferença em quem é e quem não é. Alguns teólogos dizem que estamos vivendo no período da mornidão, olhando para a 7ª carta do Apocalipse, identificando-se com Laodiceia. Pode até ser, mas uma coisa é, o problema não é ser frio, o problema também não é ser quente, o problema é a mistura, o problema é esse negócio de misturar. A gente é pentecostal e ponto, e acabou, mas a gente temos compromisso com a palavra. Eu preciso, temos compromisso com a Bíblia. Quem está comigo, levante a mão no 3º andar e clame ao Deus dos céus para começar a avivar, vivificar, levantar, encher, eu estou embaixo da unção de Deus. Receba o que eu estou sentindo, receba o que eu estou recebendo. Autoridade, graça, poder, virtude, unção.
acontecendo com a gente? De fato, eu não sou saudosista. Eu não sou saudosista. Mas lembrar é viver duas vezes. O que está acontecendo que a gente estamos em um nível teológico tão acima, aonde a cada dia aparece alguém com uma tese bíblica nova, aparece com uma nova mente, uma nova visão, uma nova mentalidade, aonde alguém que consegue com uma facilidade descrever, narrar, falar de contos, de conexões que a gente olha, o cara tem. O que acontece com a gente? Que estamos cheios de doutores, teólogos, cheios de mestres, glória a Deus por isso. Mas o que adianta ter tantos desse nível e ter um avivamento também desse nível? Então eu prefiro voltar para uma igrejinha que no capítulo 4 apontam os principais deles como sendo indoutos. Atos 4. Uma igrejinha que começa com quase 120. Mas quase 120, pastor Lúcio, que tinha joelho no chão. Não caminhava com método, caminhava com joelho. Não caminhava com filosofia, caminhava com joelho. Não caminhava com muito, caminhava com joelho. E perseverando unanimemente em oração, cumpriu até o dia. Oh glória! Independente do dia, a igreja tem que continuar caminhando de joelhos. Para vencer o diabo não é com canudo, é com joelho. Para vencer. Pastoreei uma igreja na cidade de Teixeiras. Fica a 15 quilômetros de Viçosa, 190 quilômetros de Juiz de Fora, na zona da mata. 210 quilômetros, 100 quilômetros de Mariana. Eu estava lá quando aconteceu aquele incidente. E às vezes eu ficava com vergonha, porque aquelas irmãzinhas que não falava nem o português direito, era Jesuso e Deuso. Mas pastor Moisés, elas andavam cerca de 17 quilômetros para vir para a igreja. A consagração era às terça-feiras, 7 horas. Ela saía de casa às 5h30. E quando chegava na consagração, elas oravam muito mais do que eu. Que volte esse tempo para a gente. Porque se a gente olhar para o passado e não se inspirar no presente, a gente podemos jogar a corda e bater bem claro e dizer não dá para a gente. Porque a igreja do passado não venceu tendo teólogos. Tinha, porque o meu pastor é um dos remanescentes, foi consagrado pelo saudoso Túlio Barros. E ele dizia bem claro que esses homens tinham uma comunhão tão íntima, tão profunda, que eles não deixavam aquilo que era normal entre a gente, a oração. Nós estamos olhando o passado como história. E que história nós estamos fazendo no presente? No passado não tinha holofotes. E hoje os holofotes que se apontam para a gente só respaldam os escândalos. Por quê? Porque estamos vivendo um avivamento de serpente. Mas a igrejinha de 420 não desistiu da promessa.
E de repente veio do céu com um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Nós precisamos levantar um exército que tem a arma que a serpente não tem. Nós precisamos cortar a cabeça dessa serpente com as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós precisamos acordar. E às vezes a gente prepara uma mensagem dessa, e para alguns está dizendo: isso não é mensagem de congresso, isso não é mensagem para esse dia. Esse dia é o dia que o pregador pode muito. Eu não vim aqui me aparecer, eu não vim aqui para poder mostrar que tenho mais do que alguém, não. Eu vim aqui simplesmente quando alguém lá da favela do Rio de Janeiro, que Deus trouxe até aqui, para poder transmitir essa palavra para você. Voltemos a orar, porque se a gente não voltar a orar, o diabo vai nos derrubar. A igreja vai. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 17 ao 19, ele chama Pedro, e pela afirmação de Pedro, Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Agora é muito interessante entender que Jesus não disse que os ataques do diabo, porque porta não é ataque, porta é defesa. Então Jesus está dizendo que as defesas do diabo não pode, do inferno não pode prevalecer contra a igreja. O avivamento, a semente implantada no avivamento que estamos vivendo hoje, não é nada mais e nada menos do que uma defesa do inferno. Porque hoje o camarada não se desvia mais, ele fica aqui desviado. Hoje ele não sai lá para fora para ter escândalo, ele arma o escândalo aqui, ele arma o palco aqui. E o detalhe, às vezes a gente ficamos com medo de falar a verdade, com medo de perder a oportunidade e até a ovelha ir embora. A verdade não mata, a verdade ainda tem o poder de te conscientizar do que é e do que não é. Estamos tendo dificuldades, porque o inferno está só na defesa. Eu sou ex-professor de artes marciais, e eu sei que o melhor de uma luta não é o ataque. O melhor de uma luta é a defesa. Porque quem se defende sabe a hora de atacar, e quem ataca às vezes não sabe a hora de se defender. Então o ataque do diabo hoje é nada mais nada menos que isso. Lembra do caso de Ofni e Finéias? Desviados dentro. Se você pegar 1 Samuel capítulo 1 versículo 3, a Bíblia diz que eles eram sacerdotes do Senhor. Se você 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 e 13, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. De um capítulo para outro, eles recebem o nome de servos de Deus para filhos de Belial. Um capítulo para outro. Isso aqui fala para a gente que está de pé vigiarmos. Mas eu venho hoje, nesses 7 minutos que tenho para entregar o microfone, e dizer: precisamos voltar para Cristo. Em Adão não deu certo, mas em Cristo as coisas vão mudar. Nós precisamos, como pregadores, voltar para um avivamento na cruz.
O problema é que nós estamos querendo pregar avivamento sem cruz. Avivamento sem cruz não dá certo, é limitado, se ofusca, é paliativo. Agora avivamento com cruz, nós entendemos o segredo do sacrifício, nós entendemos o segredo da redenção, nós entendemos o segredo do recomeço, nós entendemos o segredo da humilhação, entendemos que sem Ele nada somos, entendemos que tudo é pela graça. Tu não está de pé porque tu prega, tu não está de pé porque tu é bom, tu não está de pé porque tu é o rei da cocada santa, tu está de pé é por causa da graça. Ei Paulo, tu está de pé é por causa da graça. Então entenda uma coisa, avivamento é cruz. Jesus, quem vem após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si o seu coach. Tome sobre si o seu profissional da área da psique, da psicanálise. Não. Tome sobre si argumentos teológicos infundados. Não. Tome sobre si mensagens e palavras de efeito. Não. Quem vem após mim, o segredo para continuar é negar a si mesmo e tomar a tua cruz. Tá, irmão? Então crente tem cruz. Crente não vive de metodologia e nem de teses e nem de filosofia. É cruz. Carrega ela até o fim. Lute por ela até o fim. Carrega. Se o seu sermão não couber a cruz, então você não pode pregar avivamento. Se o seu sermão, a cruz, não couber, é pelo sangue. Sabe o que está acontecendo? Termina aqui. Lembra quando Israel perdeu a arca? Capítulo 4, versículo 21 e 22 de 1 Samuel. Pastor Moisés, eles perderam a arca. O capítulo 7, versículo de 1 ao 3, vai falar que a arca ficou durante 20 anos fora. Só que a referência bíblica no capítulo 4 de 1 Samuel. Então se no capítulo 4 ela foi levada, no capítulo 7 a Bíblia informa que ficou 20 anos. O capítulo 10 de 1 Samuel vai dizer que o primeiro rei de Israel é ungido, Saul. A Bíblia diz que Saul vai ficar no trono durante 40 anos. E Saul não faz questão de trazer a arca. A arca só volta no capítulo 5 de 2 Samuel por Davi. Então se o primeiro rei ficou 40 anos, no capítulo 10 ele é ungido. No capítulo 7 a Bíblia diz que a arca já estava fora há 20 anos. Então são aproximadamente 60 anos a arca fora. E a gente, quando pregamos sobre arca, nós iremos falar de glória, de poder, de unção. Sim, é maravilhoso. Mas a gente esquece que sobre a arca estava a consumação do sacrifício expiatório. Então se a arca ficou 60 anos fora, então não tinha sangue sobre a tampa do propiciatório. 60 anos sem o sangue sobre o propiciatório, então é equivalente a 60 anos sem perdão. O que adianta ter glória e não ter perdão? O que adianta ter glória mas não ter renovo? O que adianta ter glória mas não ter regeneração? O sangue de Jesus ainda tem poder. A minha geração prega glória mas não prega sangue. Mas eu venho hoje lá do Rio de Janeiro para dizer: ainda tem poder no sangue. Ainda tem poder no... Ei, tem poder no sangue? Ainda tem poder no sangue. Quem crer no poder do sangue, se ponha de pé, por favor. Só existe uma forma de vencermos o avivamento da serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Pelo sangue do Cordeiro venceram quem?
o dragão, a antiga serpente. Jeová. Aqui está uma coisa extraordinária que a gente deixou. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem um poder tão extraordinário que quando os hebreus, pastor Francisco, receberam a ordem de passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais, o anjo destruidor, segundo a Bíblia, quando correu para estar na porta dos hebreus, eles não conseguiram entrar, porque eles tinham a marca do sangue. Satanás, a antiga serpente, caiu do céu pelo poder do sangue. Se o diabo e os anjos de Deus temem e respeitam o sangue, por que a gente não pregamos mais? Quem precisa de avivamento? Quem quer avivamento? Quem quer levar para a tua igreja, para a tua casa, para a tua vida avivamento? É pelo sangue. Ainda há poder no 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 sangue. Segure a mãozinha da pessoa que está do teu lado e diga para ela: o sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus ainda tem poder.